Oi, gente, graça e paz. Hoje nós iremos refletir aqui na palavra de Deus, aqui em Efésios, no capítulo 4, e também quero ler no capítulo 5. Mas no capítulo 4, eu vou ler aqui no versículo 20, desde o versículo 25, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Interessante nessa parte aqui, diz, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Porque se você trabalhar honestamente, você também terá condições necessárias para ajudar ao necessitado, aquela pessoa que precisa de ajuda. E você trabalhando, você também terá a condição para ajudar essa pessoa necessitada. Continuando, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí aqui eu quero frisar aqui o versículo 1 do capítulo 5, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí, versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, aqui nesse versículo fala de nós sermos imitadores de Deus. O que isso significa? Nós imitarmos a Cristo, Cristão, que significa pequeno Cristo, Um pequeno Cristo, como se fôssemos representantes de Cristo aqui na Terra, porque na verdade nós, igreja, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. E nós, cada pessoa, somos membros do corpo de Cristo. E juntos nós formamos, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Somos nós, cada membro. Por isso que na palavra aqui diz, para não falar, mentira, contra o próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, se você mentir ao seu próximo, é como se você estivesse mentindo para você mesmo, entendeu? Sobre ser imitadores de Cristo, você se perguntar o que Jesus faria, na situação que você se encontra, o que Jesus faria, o que você pode fazer, que nós sejamos compassivos, pessoas que tenham paciência uns com os outros, porque é isso que Cristo Jesus faria em nosso lugar, perdoar nossos irmãos, aquele que nos ofendeu, perdoar, agir com amor, mesmo que não ajam assim com você, mas que você venha seguir o exemplo de Cristo Jesus, que
ele muito foi insultado, né? Muito foi xingado, mesmo assim ele, ele transbordou o amor, né? A graça dele, ele alcançou muitas pessoas com sua graça, com seu amor, e morreu por essas pessoas, por nós, morreu pelos nossos pecados, né? Mesmo nós não merecendo o que ele fez, ele escolheu nos amar, né? Mesmo nós não merecendo. Então nós temos que perdoar o nosso próximo, assim como Deus, ele nos perdoou, né? Que a Bíblia diz que aquele que não perdoa, né? Não é perdoado. Então, gente, nós devemos seguir o exemplo de Cristo em todas as coisas, em todas as situações do nosso dia a dia, né? Você observar, né, que no seu momento talvez de fragilidade, né, o inimigo tenta ler você a pecar, né? As suas vontades carnais, de você chegar e gritar com o seu próximo, e isso aí não faz parte da nossa vida cristã com Deus, porque nós cristãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Então, o que você fazia antes, as mentiras que cometia antes, as gritarias que você gritava antes com o seu próximo, isso você não vai mais praticar, porque você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E sim, é muito difícil para muitas pessoas, principalmente pessoas com personalidades fortes, né? Mas também não é impossível, porque Jesus, ele escolhe aqueles que a sociedade, né, não liga, né, que para a sociedade é desprezo, mas Deus, ele escolhe essas pessoas. Olha, Pedro, ele tinha, né, uma personalidade forte. Você for olhar para os discípulos que Jesus escolheu, você vê, né, que ele não escolhia, né, baseado naquilo que eles eram, naquilo que eles podiam fazer para a obra dele, não assim, né? Mas pelo amor, pela misericórdia, pela graça dele, porque ele queria escolher, né? E assim Deus escolheu cada um de nós, né? Para fazer o seu id do evangelho. O que eu quero destacar aqui, que ainda que lá no fundo você tenha vontade de revidar, né, de fazer como antes, mas pense que Cristo, ele fez por você algo muito maravilhoso, né, que foi perdoar os seus pecados, e que você procure agir como Cristo agiria, né, que você seja uma pessoa mais paciente, deixe Deus moldar você, né? Nós, quando chegamos na presença de Deus, quando nós chegamos a Cristo, né? Quando nós ainda não estamos alicerçados nele, a gente vem cheio de coisas, né? Coisas que precisam ser tratadas em nós, coisas que Deus, ele não se agrada, mas isso aí não é impedimento dele nos chamar, dele nos escolher, porque ele vai nos tratar. Então, que você escolha fazer a vontade de Deus e não dar lugar ao inimigo, né, como diz na sua palavra, mas buscar, né, ter resiliência, ter compaixão, agir com sabedoria, né, procurar ser imitadores de Cristo. O que Cristo, né? Tem até um livro que o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Eu comecei a ler esse livro, ainda vou continuar a leitura dele, ainda estou no início da leitura, mas é um título muito interessante que diz no título, né? Em seus passos, o que Jesus faria. Então, o que Jesus faria, né? O que Jesus faria nessa situação que você se encontra agora? O
que é que Jesus faria? Nós precisamos nos perguntar sempre, principalmente nas situações mais difíceis, né? Naquelas situações que, né, não sabemos o que dizer, o que fazer, ou às vezes até alguém nos xinga, mas o que é que Jesus faria? Ele nos diz na sua palavra, né, para nós perdoarmos, né, para nós agir com amor. Agir com amor é agir totalmente diferente do que a pessoa está agindo com você, né? Eu tô falando aqui, não que eu tenha tá passando por isso, não, mas é algo assim que eu acredito que tem pessoas aqui que estejam passando por isso, né? E Deus, ele quer falar com você nesse momento, para você agir com amor, independente de como estão agindo com você. E o que é agir com amor? É como nessa palavra diz, né? Pagar o mal com o bem, porque o amor, ele constrange. Foi assim que Jesus agiu na nossa vida, né? A humanidade toda contra o Senhor no pecado, dizendo crucifica, crucifica. O que ele fez? Agiu em amor por nosso lugar. Ele escolheu, né? Ele escolheu obedecer ao Senhor por nós, né? Um sacrifício a nós, morreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não entendendo que aquele sacrifício ali era realmente um sacrifício dele por amor a nós, porque se ele quisesse, ele poderia sair dali e aí dizer para todos que ele é Deus e pronto, e até acabar com todo mundo, mas não, ele escolheu fazer o sacrifício e nos amar. Então que nós venhamos agir com amor, porque é assim que Deus quer que nós venhamos agir, sendo imitadores de Cristo, agir com amor. Tem um livro também que é muito bacana de ler, que fala sobre esse assunto, né, do amor. Tem como título Amor, o caminho da vitória, o caminho para a vitória. O caminho da vitória. E é do Kenneth Reis, o autor. Muito bom esse livro, se vocês quiserem, puderem ler, né? Busquem aí esse livro, gente, para vocês se aprofundar nesse assunto. A gente vê em detalhes, né, sobre esse assunto, e agir com amor, independente de cada situação. Sei que é muito difícil, mas se a gente se aprofundar nesse assunto, fica melhor para nós conseguir agir com amor em todas as situações, mesmo nas situações mais difíceis. Nesse livro a gente vê também exemplos, né, que agindo com amor, coisas que iam acontecer e até coisas que iam acontecer para ser, como é que pode dizer, para não dizer uma palavra muito feia, algo assim, que fosse acontecer de pior, né? A pessoa que agiu com amor, aconteceu o contrário do pior. Aconteceu que ela se constrangeu e ali toda a situação foi resolvida. Então, o amor ele constrange, né? Então, é por isso que Deus ele nos diz, né, para agir com o bem em vez do mal, né? Tem muitas pessoas por aí que são amarguradas, vive com mágoas dentro de si, isso aí só traz doença. Se você perceber, né? Eu não sei se é nesse livro que fala ou é no livro da Arte da Oração, em que muitas pessoas que lá, né, que falam, né, pessoas que estão doentes, elas foram curadas através de perdão. Quando elas conseguiram liberar perdão, elas foram curadas. É muito interessante isso, porque tem pessoas que ainda não conseguiram o milagre porque elas estão cheias de amargura dentro de si, né? Então isso aí é uma legalidade que elas deram ao inimigo, né? Não estou falando isso generalizando, não, de maneira nenhuma, porque tem certas situações, né? Casos de que a pessoa está doente, mas é para a glória de Deus, né? É para
às vezes é passando por provações, às vezes é para Deus manifestar a sua glória através daquela pessoa. Então cada caso um caso, né? Não estou generalizando, mas essa questão aí do perdão, né? Que a pessoa foi curada, é curada quando ela libera perdão. Muito importante. E é isso, gente. Este é o vídeo. Que sejamos imitadores de Cristo, agindo com amor com o nosso próximo, né? Porque ele nos ensina, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Amém? E até o próximo vídeo.